Olá pessoal, voltamos aqui com mais uma aula de imaginologia. Nós estamos falando sobre o esqueleto axial. Eu sou o professor André e vou passar algumas informações referentes às nossas aulas de técnicas de posicionamento e imaginologia, ok? Então vamos lá para a nossa primeira aula, uma aula introdutória. Nós vamos falar sobre o esqueleto axial, né? Especificamente sobre crânio nesse dado momento, imaginologia em raio-x convencional. Nós temos aqui algumas imagens de raio-x convencional, nós fizemos um pequeno comparativo com as imagens de raio-x digital para facilitar a sua compreensão. Bom, crânio e suas divisões, esqueleto axial 1. Nós vamos começar falando sobre o crânio, vamos passar por coluna vertebral, caixa torácica. Primeiramente, vamos estudar todo o esqueleto axial, ok? Planos de corte, posição anatômica. Uma das grandes dificuldades que nós temos e percebemos em ensinar técnica de posicionamento é a falta de conhecimento do aluno em plano de corte e posicionamento anatômico. Eu coloquei aqui nesse primeiro slide duas imagens. Aqui eu vou ter os meus planos de corte e aqui eu vou ter o meu posicionamento anatômico. Então vamos fazer primeiramente uma definição. O que é posicionamento anatômico? Posição anatômica: paciente em pé, com os olhos na linha do horizonte, palmas das mãos voltadas para frente, os pés paralelos e ele vai estar ereto, né? Vai estar em pé nesse posicionamento anatômico. Bom, esse é um posicionamento anatômico universal que nos facilita o estudo da anatomia, inclusive da anatomia radiológica e incidência do meu raio central. Desse outro lado aqui, eu já tenho uma pessoa em posicionamento anatômico e eu vou dividir esse posicionamento anatômico em alguns planos de corte. Então eu tenho o meu plano mediano ou meu plano medial, também conhecido como plano sagital. Vou ter o meu plano transverso e vou ter o meu plano coronal aqui. Então eu tenho o meu plano sagital dividindo o corpo em lateral esquerdo e lateral direito. Eu tenho o meu plano axial ou transverso que divide o meu corpo em parte superior e parte inferior. Eu também vou ter o meu plano coronal que vai dividir o meu corpo em parte anterior e parte posterior. Parte posterior e parte anterior. Então, quando eu penso em plano de corte, eu tenho que entender que eu estou falando de posicionamento anatômico. A pessoa vai estar com os olhos na linha do horizonte, as palmas das mãos voltadas para a frente e os meus pés paralelos. Ok? Então, esse é o princípio básico para você entender técnica de posicionamento. Dando continuidade, nós vamos para o nosso próximo slide. Nós vamos falar sobre crânio, a parte cefálica e a parte visceral. Dividimos o crânio em duas partes. Então eu tenho aqui um crânio em perfil, onde eu tracei uma linha imaginária, dividindo o crânio em parte cefálica, que é a parte onde abriga o encéfalo, e a parte visceral, onde abriga o globo ocular, a língua, as glândulas salivares, as conchas nasais, dividindo o crânio então em parte visceral e parte encefálica. Isso é muito importante nós termos conhecimento, tá? Porque dentro da área da radiologia, uma hora eu vou estar falando de cabeça. Por exemplo, em ressonância magnética eu vou falar sobre cabeça. Eu estou falando sobre todas as estruturas envolvidas nessa região, tá? Quando eu vou falar em tomografia, eu vou falar parte superior cefálica e vou falar de parte visceral ou a parte da face, ok? Então vamos lá. Eu coloquei aqui duas imagens de anatomia, né? Isso você encontra em qualquer livro de anatomia ou até mesmo pela internet. Eu tenho aqui um posicionamento em AP, antero-posterior, e tenho um posicionamento em perfil. Para eu ter entendimento de imaginologia, eu tenho que primeiro ter esse conhecimento anatômico aqui. Esse conhecimento anatômico aqui. Por quê?
porque são pontos primordiais que eu mais visualizo no crânio, tanto em AP quanto em perfil. Então vamos lá, essa toda parte em azul eu tenho o meu osso frontal. Ele se repete aqui em perfil. Eu tenho aqui a asa maior do esfenoide, onde é a região que geralmente o pessoal chama de fonte. Eu vou ter aqui o meu osso nasal. O osso nasal, que na pessoa adulta ele é fundido, mas quando você é um jovem adolescente, ele tem duas partes, lateral direito e lateral esquerdo. Concha nasal média do etimoide, essa pequena curvatura que eu tenho na parte interna, e a concha nasal inferior, que é essa pequena curvatura na parte interna. Lâmina do etimoide, olha, as pessoas às vezes confundem a lâmina do etimoide justamente com o vômero. O vômero fica mais abaixo aqui, ó, logo acima do palato duro. A concha inferior e a lâmina do etimoide fica mais superior e posteriormente aqui, ok? Tem o meu malar, também conhecido como osso zigomático, a maxila e a mandíbula. Aqui no perfil, nós temos uma outra visão. Eu já consigo ver aqui o meu osso parietal, o frontal, a asa maior do esfenoide, o meu osso lacrimal, o meu osso temporal, o meu osso occipital, o malar ou zigomático e a mandíbula. Eu ainda tenho algumas características específicas de cada osso nessa região, ok? A anatomia é um pouco complicado, você vai pegar realmente o conteúdo mais profundo da anatomia com o tempo. Você tem que se dedicar, estudar cada dia um pouco para você ir assimilando esse conteúdo. Mas eu vou citar alguns pontos aqui para ficar mais claro para a gente. Eu tenho essa protuberância aqui, ó, do meu osso temporal, que eu vou chamar de processo mastoide. Logo abaixo, eu vou ter essa espinha aqui, ó, também do meu osso temporal, que eu vou chamar de processo estiloide. E logo entre eles, eu tenho um orifício, que é o meu meato acústico externo, que nós chamamos na radiologia de MAI, meato acústico externo. Ok? Ainda no meu osso temporal, eu tenho essa saliência, que se projeta do meu osso temporal em direção ao meu malar ou ao meu osso zigomático. Então, eu chamo essa pequena região aqui de processo zigomático do meu osso temporal. Viu como tem muito outras características que nós podemos ver? Aqui no AP eu tenho um forame supraorbitário, forame infraorbitário. Tenho aqui também, ó, ele aparece aqui no perfil, o forame infraorbitário. Ok? E aí eu tenho as minhas suturas. Sutura coronal, sutura sagital, que vem na parte superior, ela não aparece aqui, mas ela existe. Sutura escamosa, que faz toda essa região do osso temporal. Sutura lambidoide, que é a parte posterior, né? E o ângulo da mandíbula, que nós não podemos deixar de falar. Ó. O ângulo da mandíbula é justamente essa região aqui. Ó. Tá? Esse pedacinho aqui nós denominamos ângulo da mandíbula. Eu tenho outras características ainda. Aqui no meu AP, eu consigo ver a espinha nasal anterior. No perfil também, ela aparece aqui, ó, espinha nasal anterior. Então, é notório, se eu tenho a anterior, eu vou ter a posterior. Só que não conseguimos ver nessa imagem específica de anatomia, ok? Bom, pontos topográficos. A anatomia se divide em várias partes. Eu tenho aqui, no caso, um posicionamento. Essa imagem você vai encontrar no livro do Bontrager. É um livro muito conhecido na área da radiologia, né? O pessoal inclusive diz que é a bíblia do tecnólogo em radiologia, é o Bontrager. O Bontrager ele vai dividir o eixo medial da pessoa e vai me dar pontos de referência. Então eu chamo isso de
pontos topográficos do crânio, ou anatomia topográfica, ou anatomia de superfície também. Você vai encontrar esse tipo de especificação na literatura. Então eu tenho aqui o meu plano médio sagital, meu plano sagital mediano. E eu tenho pontos imaginários que eu criei para facilitar a visualização das estruturas internas do meu crânio. Então, olha só, eu tenho aqui a glabela. Glabela é um ponto imaginário que fica aqui entre as sobrancelhas da pessoa. É um ponto topográfico, é uma anatomia de superfície. A glabela existe como anatomia física? Não, ela é imaginária. Tá? Násio, logo mais abaixo. Acântil, bem embaixo do nariz, né? O ângulo da mandíbula, o gônio que está aqui, ó, e o ponto mentoniano, ou mento, que está nessa região aqui. Esses são pontos topográficos, tá? São simplesmente pontos de anatomia topográfica. Eles não existem na realidade na física, fisicamente eles não existem, mas são pontos de referências que eu tenho que saber para poder fazer a incidência do meu raio. Aqui no perfil, ó, vai se repetir, ó, glabela, násio, acântil, o mento ou ponto mentoniano, o ângulo da mandíbula, e eu tenho a parte lateral daqui da orelha. A orelha, eu tenho essa hélice maior aqui, onde a parte superior dela se chama topo da inserção da orelha. Tenho a parte posterior dela, que se chama de pavilhão acústico ou pavilhão auricular. E tenho esse pequeno ponto onde geralmente as pessoas colocam um piercing ou algum adorno aqui, que eu vou chamar de tragus. Então, esse é a anatomia topográfica que nós vamos ver no momento do crânio, que você tem que ter o conhecimento para poder fazer um bom exame radiográfico. Bom, continuando, referente a pontos topográficos, eu vou criar algumas linhas imaginárias que vão ser referência para o meu posicionamento. Eu estou tentando facilitar a incidência do meu raio e eu tenho que saber decor essas linhas aqui. Então eu tenho aqui, ó, LGM, linha glabo-meatal. A linha glabo-meatal, ela vai me dar a referência que ela se origina na glabela e ela vai se projetar para a parte interna do meu meato acústico interno. Então ela parte da glabela e vai em direção ao meu MAI, meato acústico externo. Eu tenho a linha LOM, linha órbito-meatal. Ela vai se projetar da parte lateral da órbita e também vai se projetar sempre ao meu meato acústico externo. Linha infraórbito-meatal. Bom, o nome já diz, ela é infraórbito-meatal, então ela vai estar se projetando da parte inferior da órbita para dentro do meu meato acústico externo. A LAM, linha acântio-meatal. Nós vimos a anatomia de superfície, que é o acântio, vai se projetar da região do meu acântio até o meu meato acústico externo. LLM, linha lábio-meatal. Lábio superior, geralmente eu vou ter um ponto de referência e essa linha vai se projetar referente ao meu meato acústico externo. LMM, linha mento-meatal. Tenho aqui a linha que vai ser projetada do mento diretamente para o meu meato acústico externo. Então veja bem, o meu meato acústico externo, ele é o meu ponto de referência máximo. Por quê? Porque a orelha eu posso ter uma diferenciação de tamanho, dependendo da etnia, a pessoa tem uma orelha maior, uma orelha menor, enfim, né? E o meato acústico externo, ainda que você não tenha todo esse arcabouço acústico, o meato acústico externo sempre vai ser um ponto de referência, porque ele faz parte do meu osso temporal e ele não vai se movimentar, sempre vai estar na mesma região, ok?
Vamos lá, nosso primeiro posicionamento de crânio. Então nós vamos começar a falar sobre posicionamento de crânio AP. Essa imagem eu retirei ela da internet para poder usar nesse tutorial. Foi uma imagem que eu achei bem legal para nós podermos estudar, né? Eu tenho inclusive aqui uma indicação da incidência do meu raio central. Então eu fiz uma pequena descrição aqui, ó. O paciente vai estar em decúbito dorsal, a linha órbito-meatal perpendicular à mesa, ó, linha órbito-meatal perpendicular à mesa, e os meatos acústicos devem estar paralelos entre si. Por que isso? Porque eu deixando os meatos acústicos paralelos entre si, eu garanto que o paciente não vai ter rotação do crânio dele nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. E eu vou evitar rotação na minha imagem. Consequentemente, a linha órbito-meatal vai permitir que eu não deixe o crânio do paciente nem flexionado, nem estendido. Então eu vou estar retirando através dessa linha imaginária a flexão e a extensão do crânio do paciente. Vamos lá. O raio central vai incidir perpendicular na região da glabela, descer direto na região da glabela. O paciente vai estar em apneia. Algumas literaturas colocam a apneia, ou seja, o paciente vai parar de respirar por um momento em todos os posicionamentos. O rapaz vai fazer mão, apneia. Vai fazer tornozelo, apneia. Eles colocam a apneia em praticamente tudo. Então, devido a isso, eu também coloquei aqui paciente em apneia, mas vai muito do critério e das condições físicas do paciente, ok? Se for uma pessoa de idade, ela não vai conseguir ficar sem respirar durante muito tempo. Já no exame de tórax, obrigatoriamente o paciente tem que segurar a respiração até que você faça o disparo do raio. Distância foco-filme da incidência do meu raio, sempre 1 metro ou 100 centímetros, tá? Então a distância para essa estrutura de crânio em AP sempre vai ser de 6 centímetros. O chassi 24 por 30 na longitudinal. Bom, aqui eu já tenho uma imagem de crânio. Essa é uma imagem de crânio em AP, é uma radiografia digital. Ela não passou pelo processo de revelação, fixação, lavagem e secagem de uma processadora automática. Ok? Então nós vamos analisar um pouquinho agora dessa imagem anteroposterior. Tem algumas estruturas aqui que dificilmente o médico vai observar, ou até mesmo nós iremos observar. Mas é interessante porque a anatomia radiológica, quanto mais você se observa e estuda, mais conhecimento ela te traz, isso é óbvio, né? Mas eu vou analisar essa imagem antes de falar das estruturas específicas em um grande geral. Eu tenho que observar se a margem supraorbitária da minha radiografia estão paralelas entre si. Por quê? Se elas estão paralelas entre si, significa que eu não tive rotação do meu crânio. O crânio ficou em um AP perfeito. Ok? Vou verificar se aqui a caixa timpânica, o meato acústico externo, estão paralelos entre si. É uma outra prova que eu não tive rotação, nem extensão e nem flexão desse crânio. Vou analisar os tons de cinza que eu tenho nessa imagem. Então eu tenho um degradê aqui. Eu tenho lugares onde a densidade óssea é maior, então a radiação atravessou menos e eu tenho a parte mais clara. Eu vou ver as partes mais escuras, que são as partes mais moles, a radiação atravessou mais, sensibilizou mais o meu filme, né, o meu receptor de imagem, e ela vai ficar mais escura. Então eu tenho uma técnica muito boa nessa radiografia de crânio. Agora vamos ver algumas estruturas anatômicas. Na parte superior, eu consigo ver uma sutura sagital. Então, eu tenho aqui o início da minha sutura sagital. Aqui, eu vejo a minha sutura coronal. Ela passa daqui e vai até aqui. Vejo o meu seio frontal. O seio frontal são essas duas manchas que nós vemos aqui, bem no centro da testa do paciente, aqui na região da glabela, tá? Então, o meu ponto de referência é a glabela. Estrutura que eu vou visualizar, seio frontal. São coisas diferentes.
ok? Crista esfenoparietal, está aqui, ó. Bem acima da órbita, eu tenho lá um processo que vai me dar na imagem a crista esfenoparietal. Lâmina esfenoidal. Essa lâmina esfenoidal, nós também chamamos a parte superior dela de crista Galli. Está bem aqui. Meato acústico interno, ó. O meato acústico interno é onde eu tenho os ossículos da audição, martelo, bigorna e estribo. Parte petrosa do osso temporal. Processo mastoide. Processo mastoide é onde eu tenho as células aéreas do meu mastoide. Lâmina papirácea. Hoje tem um trava-língua aqui em mim. Fica aqui, ó, bem no cantinho da órbita. Septo nasal. Septo está anteriormente aqui. Concha nasal inferior. Nós vimos lá naquela imagem convencional de anatomia. Ramo da mandíbula, parte superior. O ângulo fica mais aqui abaixo, ó. Um pouquinho da protuberância do ângulo da mandíbula. Células etimoidais. Margem superior da parte petrosa. Essa parte petrosa fica no osso temporal. Asa maior do esfenoide, justamente aquela região que nós chamamos de fonte. Margem supraorbital está aqui. Se eu tenho a supraorbital, eu vou ter a infraorbital nessa região aqui. E a sutura lambdoide. A sutura lambdoide, ela é posterior, mas essa imagem aqui é uma imagem em duas dimensões, é em 2D. Então eu consigo ver a aparência dela aqui, ó, e ela vai até o outro lado, ó. Ela começa aqui, onde ela é mais visível, e vai até o outro lado. Então, essa é a primeira análise de uma radiografia de crânio antero-posterior digital que nós fazemos, depois de pegar todas aquelas bases anatômicas, de pegar a técnica do posicionamento, e evidentemente que você tem que saber a parte física, ou seja, eu tenho que saber calcular a quantidade de kV, ao menos, que eu vou colocar nessa radiografia. E para isso, eu tenho um cálculo básico. Se vocês não se lembram, eu vou repetir a fórmula para vocês. É estrutura multiplicado por 2, mais a constante do equipamento, que eu vou substituir os valores que eu tenho anatomicamente, para que ele me dê a quantidade de kV que eu tenho que empregar nessa radiografia, para que ela saia com essa qualidade de imagem.